Hoje a gente vai falar aqui sobre duas empresas gigantes produtoras de commodities no Brasil, Vale e Suzano. Será que a gente pode esquecer os dividendos extraordinários da Vale com base nos últimos resultados que a empresa divulgou, com base também no acordo envolvendo ali a questão da Samarco e, pelo contrário, a Suzano está no momento onde provavelmente, possivelmente, os dividendos podem crescer muito ao longo de 2025, 2026, talvez seria o momento ali de você repensar se você vai investir na Suzano ou na Vale, ou dá para ter as duas na carteira. Será que as duas estão baratas, descontadas nesse momento? Vamos dar uma olhada aqui. Primeiramente, o que eu sempre gosto de olhar quando eu vou analisar qualquer empresa? Eu já passei isso aqui para vocês em outros vídeos: margens de rentabilidade, endividamento, preço e potencial de crescimento / dividendos. Então, segundo aqui o BTG, a Vale ela não vai ter dividendos extraordinários por anos, mas vamos dar uma olhadinha aqui nas margens, nos indicadores da Vale. Aqui clicando no link, a gente cai aqui dentro do Investidor 10, vamos olhar aqui os indicadores. As margens da empresa são boas, a Vale tem boas margens em geral aqui, tanto a Vale quanto a Suzano. A gente vê uma margem EBITDA aqui na casa dos 41,14%, uma excelente margem. O dividend yield nesse momento da Vale, ele é de 12%. Quando a gente observa a rentabilidade, o que a gente vê aqui? Um ROI na casa de 23,14%, o ROIC também interessante, até porque não gosto de analisar, ficar focado ali no lucro líquido apenas quando a gente está analisando produtoras de commodities. Já expliquei para vocês em outros vídeos por que eu não gosto. A gente tem muitas coisas aqui que tem, né, efeito no lucro, mas não tem tanto efeito caixa. Então a gente precisa olhar aqui o quanto de caixa que essas empresas vão gerar e colocar no nosso bolso, que é o caixa livre, que permite que a empresa pague o acionista, né, remunere o acionista, pague os seus credores também. Mas no geral aqui a gente tem uma empresa pouco endividada. E olhando para o preço da Vale nesse momento, eu acho que é um bom preço para você seguir fazendo aportes na empresa. A Vale, né, negociando aqui na casa dos R$ 62,21, mas subiu para caramba hoje. O BTG Pactual, como eu falei, divulgou uma análise da Vale no terceiro tri, ressaltando a melhoria operacional da empresa, mas com alerta para fraca geração de caixa livre, e manteve classificação para neutra, destacando avanço na gestão de custos e no negócio de minério de ferro, mas apontando pressões no segmento de níquel e a ausência de dividendos extraordinários no curto prazo. Falando aqui especificamente do resultado, a Vale ela teve queda de 10% na receita, o EBITDA também teve uma queda aqui de 21%, EBITDA ajustado 18%, e o fluxo de caixa livre caindo 84%. O desempenho operacional e de vendas melhorou em todos os negócios, a venda de minério de ferro aumentou, então você vê que o volume aumentou, mas a receita diminuiu por conta do preço. Então, o preço realizado médio de minério de ferro foi de $90 a tonelada, é bem menor. O custo caixa de finos de minério de ferro, excluindo compras de terceiro, foi 17% menor e 6% menor ano a ano. Então, essa redução de custos, isso aqui mostra mais eficiência, porque a empresa ela não consegue, né, mandar no preço da commodity, ela consegue ser mais eficiente na medida do possível. Então a Vale buscando esse aumento de eficiência e buscando também surfar esse ciclo ali de baixa no preço do minério de ferro, que a gente sabe que ela depende muito da China, sem queimar caixa, que é o mais importante para uma empresa como essa. Eu ainda coloquei aqui como destaque os riscos aqui da Vale. Os mais importantes, na minha opinião, para a gente destacar é o ciclo das commodities, porque em cenário de baixa precificação no minério, a empresa ela pode queimar caixa, e se isso aqui acontecer, aí sim você vai ver a ação sofrendo, não é? Tomando chicotada do mercado, caindo ali para 50, 40 reais, se ela começar a queimar caixa, o que eu não acho que vai acontecer. Dependência da China. Tem o risco cambial, que às vezes acaba ajudando também, e o risco de perenidade do uso do minério de ferro, que é um risco também que muita gente comenta, mas não está muito no radar nesse momento. O risco cambial, na minha opinião, é até um risco positivo de você não ficar dependendo muito do Brasil. Se for observar aqui, né, os negócios da Vale, como é que funciona? A gente tem aqui Estados Unidos, um pouquinho Alemanha, Brasil representando uma fatia da receita também, Japão, mas metade aqui, 50% é China, pai. Então a China é meia Vale aqui. Se a China desaparecer,
a Vale vira metade do que é em termos de venda, de volume de venda e de receita. Então não dá para desconsiderar isso daqui. Isso é um risco muito grande. Quando a China estava explodindo, o mercado imobiliário explodindo, é um risco que todo mundo queria correr, todo mundo queria ter exposição a esse mercado. Nesse momento está sendo, né, um fator negativo no cenário da Vale, mas a empresa mostrando resiliência para superar. Minério de ferro, representando aqui mais de 83% do resultado, né? Os metais de transição têm um papel aqui, mas muito dependente do minério de ferro. O business é minério de ferro mesmo. Com relação ao acordo aqui com a BHP, a Vale assinou um acordo de 170 bilhões de reais para a reparação do rompimento da barragem de Mariana. Então, 100 bilhões serão pagos ao longo de 20 anos. 32 bilhões englobam algumas obrigações específicas da Samarco, que a Vale vai ter que arcar, a empresa em recuperação judicial, se não der conta, vai acabar ficando para a Vale mesmo. E 38 bilhões já foram pagos. Mas a gente tem aqui na imagem, no detalhe, o seguinte. Já no quarto trimestre de 2024, a gente vai ter 5 bi, mais algumas obrigações aqui. E ao longo dos próximos anos é isso daqui. Ó. Você vai ter 6 bilhões em 2025, 7 em 2026. Então, nesses 3 primeiros anos aqui, a gente tem um volume maior de obrigações e depois na média ali de 5 bilhões por ano até 2030, no caso 2030 5,5 bilhões e de 31 a 43 essa média de 4,7 bilhões. Mas na minha opinião, Vale segue sendo uma ação descontada, uma ação barata. Se você for ver aqui o quanto que Vale 3 está subindo hoje no momento que eu gravo esse vídeo, quase 4%, chegou a bater quase 4% de alta, mas nesse momento 3,79% a R$ 62,00, R$ 61,93, praticamente R$ 62,00. E agora vamos ver aqui a Suzano. Suzano, uma empresa também interessante, na minha opinião. É a maior produtora de celulose do mundo, isso não é a minha opinião, isso é um fato, mas uma das mais eficientes também. Na minha opinião, a mais eficiente do mundo, é a melhor empresa de celulose do mundo, é a Suzano, ao meu ver. Olhando aqui para as margens da empresa, você vai ver que eu não estou mentindo, a Suzano realmente é absurda, a margem EBITDA de mais de 50%, margem líquida de 10%. Olha essa margem EBITDA aqui, na média, praticamente na casa dos 50%, uma empresa extremamente rentável. A Suzano, ela tem essa característica de ter crescido muito, né, investido muito em crescimento ao longo das últimas décadas, crescimento inorgânico com aquisições, fusões e aquisições. Mas se você for ver aqui, ó, nos últimos 5 anos, dando um banho no Ibovespa, nos últimos 10 anos, humilhando o Ibovespa, é uma das poucas empresas que quando você faz essa comparação aqui nos últimos 10 anos, não perde tão feio para o IVVB11. Então, a Suzano é uma empresa que está muito bem posicionada, é uma empresa extremamente eficiente e extremamente capaz de entregar um retorno parecido com esse aqui nos próximos 10 anos, que vai deixar o Ibovespa mais uma vez chupando o dedo. Não tanto como nos últimos 10 anos, porque eu acho que a empresa não vai investir tanto assim em crescimento, mas, de fato, uma das empresas mais eficientes da nossa Bolsa de Valores, também bem diversificada geograficamente, exposição aqui à Ásia, Europa, Brasil e América do Norte. Uma exposição menor em Ásia do que a da Vale, mas você vê que também sofre impactos do baixo crescimento na China. Então, se a China cresce pouco, isso acaba impactando também a celulose, mas aqui é o seguinte: todos esses incentivos que a gente está vendo lá pelo governo chinês na economia, talvez isso ajude mais empresas como a Suzano, por exemplo, até produtores de carne aqui do Brasil, do que a Vale, porque realmente o mercado imobiliário ele parece que já está colapsado por lá, não tem jeito, não tem muito o que fazer. Suzano produz papel e celulose, mas papel que é bom é bem pouquinho mesmo, o bruto aqui do resultado é celulose. Você vê que a receita subindo muito aqui nos últimos anos, geração de caixa também. A Suzano é uma empresa redondinha e bem posicionada. E aqui eu dei o destaque para o ramp-up do projeto Cerrado. Nos riscos da Suzano, a gente tem o ciclo das commodities, a mesma coisa da Vale aqui, o risco cambial, a alavancagem da empresa, que nesse momento é bem maior que a da Vale. Ela é uma empresa mais alavancada. Basta a gente olhar aqui dívida líquida sobre EBITDA da Suzano, que você vai ver que é bem altinha, né? 3,12, não é baixa, está diminuindo, em 2019 era uma alavancagem muito maior. Se a empresa
faz aquela aquisição bem grande que ela estava pensando recentemente, isso aqui provavelmente essa dívida iria explodir novamente. E aí sim, nos próximos anos, se a gente tem a Suzano conseguindo endereçar esse endividamento aqui e o preço da celulose explodindo, você ia ter um resultado absurdo. Caso contrário, a empresa pegue ali um período de baixa no preço da celulose durante um momento que ela está muito alavancada também, isso aí já seria a treva. Então, é isso. Eu acho que o acionista de Suzano hoje quer muito mais que a empresa tire o pé do acelerador ali e pague mais dividendos. O dividend yield hoje na casa dos 2,03%, não é muita coisa, mas caso a empresa diminua ali os seus investimentos, comece a desalavancar e a celulose dê o ar da graça ali e volte a subir, aí sim você vai ver a Suzano pagando ótimos dividendos em 2025 e 2026. Os destaques para o resultado da empresa aqui foram as vendas de celulose que cresceram, vendas de papel também, EBITDA crescendo, o EBITDA ajustado de celulose crescendo e o custo caixa de produção de celulose sem paradas em R$ 863 por tonelada. Isso daqui é que é o detalhe justamente que tem a ver com o ramp-up do Projeto Cerrado, porque esse custo caixa ele pode cair, que a gente tem aqui o Projeto Cerrado podendo entregar uma eficiência muito grande. Então, a partir do momento em que as áreas plantadas chegarem ao estágio de utilização, o raio médio estrutural da base florestal entre as operações da Suzano vai cair de 150 km para 65 km. E isso vai reduzir consideravelmente os custos. Então, isso aqui é muito importante, porque além do Projeto Cerrado acrescentar volume de produção de celulose para a empresa, ela vai conseguir vender mais, mas ela vai ter muito ganho de eficiência. E aí, quando isso acontecer e ela começar a diminuir o CAPEX de crescimento, aí você vai ver os dividendos aumentarem, desde que o preço da tonelada de celulose não despenque ainda mais, mas eu acho difícil que isso aconteça. O fluxo de caixa livre da Suzano, ele foi de 4,341 bilhões negativos, mas aqui você tem fatores não recorrentes. Como eu falei, se você pegar aqui o fluxo de caixa livre ajustado, ele teria sido de 3,833 bilhões. Se você pegar 13 bilhões, que foi o fluxo de caixa livre ajustado nos últimos 12 meses, e dividir isso pelo valor de mercado da Suzano, você vai ver que a gente tem quase 20%. Então, dividindo 13,5, 74,3, você teria 18,16%. É o yield do fluxo de caixa livre ajustado da empresa. Então, é daqui que vem o potencial de aumento de dividendos nos próximos anos para a Suzano. Se você tiver o preço da celulose melhorando e o ramp-up do Projeto Cerrado dando certo, a empresa tem tudo para seguir distribuindo bons dividendos, para aumentar a distribuição de dividendos ao longo dos próximos anos. E falando sobre essa pressão nas margens da Vale, isso aqui vale para a Suzano também, o que a gente tem aqui no resultado da empresa que pode acabar pressionando as margens? Os custos dos produtos vendidos, as receitas e despesas operacionais, o resultado financeiro e os impostos sobre o lucro. Isso aqui não mudou nada, os impostos. Então a gente vê aqui que o custo dos produtos vendidos impactou bastante, as receitas e despesas operacionais também por conta do preço da commodity. Isso a Vale não consegue controlar, como eu falei. Então aqui a gente está falando de duas empresas eficientes. Na minha opinião, a Suzano, aqui como a empresa mais eficiente do Brasil em termos de produção de commodities aqui, se a gente não desconsiderar os setores de atuação, na minha opinião, a Suzano, comparando com os players globais, é a mais eficiente do Brasil, quando você compara. A Vale, se você pegar a Vale hoje e comparar os múltiplos de preço com os múltiplos de ações do mesmo setor em outros países, você vai ver que a Vale está sim descontada. Com relação a Suzano ou Vale, vender ações da Vale para comprar a Suzano, na minha opinião, isso não tem nada a ver. As duas cabem na carteira perfeitamente, inclusive não tem muita correlação. São ações que deram uma surra no Ibovespa nos últimos 10 anos. Você pega a Vale também, a mesma coisa. Já mostrei aqui o gráfico comparativo da Suzano também. Então, são empresas para você ter na carteira, se fizer sentido para você, se proteger um pouco, não dependem muito da nossa economia, da economia doméstica,
e são muito eficientes, são muito rentáveis, entregaram bons resultados ao longo dos últimos ciclos das suas respectivas commodities e operacionalmente tem eficiência para continuar entregando ao longo dos próximos ciclos também. Esse foi o vídeo de hoje, fico por aqui. Se você gostou, deixa o like, se inscreve aqui no canal para acompanhar os próximos vídeos. Tamo junto, valeu!